Oi pra você, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que sim e espero também que fique ainda melhor depois do tempo que a gente vai passar aqui juntos durante o programa Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas e como eu e você podemos interferir ou não no clima, no tempo. Bom, a gente também vai ter receita gostosa, bem simples, bem saudável aqui, mas agora é hora de pensar na frase do dia. Eu separei essa daqui para você hoje. Você bloqueia os seus sonhos quando você permite que seu medo fique maior do que a sua fé. Já parou para pensar em quantas vezes você fica pensando nos problemas, imaginando que não vai dar certo, imaginando que aquilo não devia ser assim, devia ser assado, devia ser diferente. E se você pegasse esse tempo, essa energia, esses momentos que você gasta no negativo, se você investisse esse tempo pensando no que seria, como sua vida seria melhor, se tudo desse certo, se seus sonhos realmente se realizassem. E olha só, Deus abençoa quando a gente faz planos e faz sonhos segundo a sua palavra. Então, mais uma dica aí para você é sonhar, investir, alimentar a sua fé, mas sempre baseado naquilo que não muda, naquilo que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. Eu desejo para você um ótimo dia dessa maneira e vem comigo, Vida e Saúde está só começando. Compartilha o que você gosta de ver aqui, as receitas, as conversas com especialistas. Tá tudo lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E a receita de hoje, gente, é super prática. Vitamina de frutas. Você vai usar as frutas clássicas para vitamina. Tô pegando aqui mamão, tô usando também maçã, pera, aveia e um leite vegetal. O de hoje está escolhido aqui, foi o leite de amêndoas e você já deixa ele na geladeira, faz com antecedência, a receita tá lá no blog, então olha só, mais uma chance aí de você acessar, pega a receita no blog. As nossas receitas são práticas, são fáceis, é de liquidificador, você vai pegar a quantidade de amêndoas, bater no liquidificador, coar, dar uma temperadinha e pode deixar na geladeira para você usar nas receitas, para beber com a sua cevada que você gosta, ou para você usar como um ingrediente aqui nas tortas, vitaminas, enfim. Você pode usar o leite vegetal como alternativa para o leite de vaca, que não, hoje em dia, vamos combinar, né? Não tá muito mais saudável não, então é bom você pensar em maneiras para substituir. Gente, Vida e Saúde está começando e eu quero apresentar para você quem vai fazer parte aqui do programa de hoje. Professor Aguinaldo Jacob, como é que vai, professor? Tudo bom? Como é que você está também? Bem-vindo ao Vida e Saúde, obrigada pela participação aqui, viu? Prazer, meu. O professor vem lá do NASP, campus São Paulo, ele é biólogo e já fez parte aqui do Vida e Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre clima, sobre tempo, sobre as mudanças que a gente tem visto. E ele trouxe também a Nayana Ellen. Tudo bem, Nayana? Tudo bom. Ela também é bióloga, bem-vinda ao Vida e Saúde. Primeira vez, né, Nayana? Primeira vez. Vai ajudar a gente a entender como é que as mudanças e como é que o clima, o tempo, pode interferir nas nossas atividades. Vou começar preparando já a vitamina aqui, mas quero saber de vocês. Existe... parece que não, mas a gente sempre fala clima, tempo da mesma maneira, né? Qual é a diferença entre clima e tempo, professor? O tempo, normalmente, a gente mede ele local, né? Então, assim, a gente começa aquela piadinha de elevador, né? Vai chover, entendeu? Esse é o tempo que a gente tá verificando, né? E o clima já é algo mais abrangente, né? Ou seja, o que vai interferir no dia a dia daquele estado, daquela população, daquela cidade, entendeu? Daquela região. E aí a gente pode até pegar, no caso, o próprio planeta como um todo, e aí a gente vai verificar se esse clima, né, se ele vai atingir essas populações de determinadas maneiras. Na prática, como é que a gente fala o tempo hoje, uma coisa mais assim específica, tá nublado, tá ensolarado, vai ter chuva, e o clima tem mais a ver com a temperatura do mês, da semana, seria isso ou não? Tô equivocada? Não, perfeito. A questão básica é assim, por exemplo, qual que é o tempo que você está fazendo essa medição, né? Então, assim, por exemplo, essa temperatura era uma temperatura normal para aquela região, então a gente começa a checar o clima para verificar se aquelas condições estavam adequadas, as esperadas que a gente vem falando, ou os estudos implementam que vai ser igual. Entendi. Então é feita uma medição, sei lá, ao longo de um tempo,
anos, Sim. e aí a média vai determinar o que seria esperado daquele clima, para aquele clima. Isso. Já o tempo é o que está acontecendo hoje. Chuva ou não. Tá. Olha, deixa eu pegar o leite aqui, que o leite tem que estar geladinho, por isso que eu não tirei da geladeira. E as quantidades são totalmente adaptáveis aí a quantas pessoas tem na sua família, para quantas pessoas você vai servir essa vitamina, tá bom, gente? Vou colocar aqui, vou bater no liquidificador. E para essa receita eu não vou usar adoçante nenhum, você pode usar mel se quiser ou qualquer outro adoçante natural. Mas as frutas aqui são bem docinhas. Agora nessa época do ano, a gente ainda encontra muitas frutas docinhas. E se você não tem essas daqui, gente, pode usar. Vou tirar essa beiradinha aqui, aqui você estiver em casa. Daiana, queria saber o seguinte, qual é a relação entre a ação do homem e as mudanças climáticas? A gente tem visto muita coisa diferente, o clima não está mais tão previsível, né, professor, como anos atrás. Bom, tudo que nós fazemos pode interferir no clima. Por exemplo, as indústrias que precisam desmatar áreas para poder construir lá a indústria e poder nos fornecer produtos. Desmatando as árvores afeta o clima, porque não há transpiração o processo do ciclo da água afeta, né? Não. Quer dizer, vai deixar de chover ou vai chover demais? Pode deixar de chover em alguma região, ou pode haver secas em outras regiões. A gente vê em Pernambuco, há uns anos atrás, teve um período de seca muito grande. Então, isso afeta o clima da região e também pode afetar o clima do mundo inteiro. Essa interferência, ela a gente pode verificar essa interferência no momento, naquele ano, naquele período, ou ela pode gerar desdobramentos, sei lá, 2, 3 anos depois? Faz hoje pode vir ter consequência anos, gerações futuras podem ver nossas consequências de hoje. Então sempre tem que pensar nas próximas gerações, né? O negócio que é bacana é que, assim, por exemplo, igual você está preparando um suco, por exemplo. Então, essa fruta, ela tinha a previsibilidade de ser produzida naquele período. Certo. E você tem uma alteração climática muito forte, aquela fruta, ela vai deixar de existir para aquela região. Então, isso também pode causar, não só impacto, né, mas você vai perder essa... vai mudar um padrão inteiro, né, gente? Interessante. Olha, a nossa equipe foi até o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foi verificar, conversar com especialistas sobre como que é essa interferência do homem na mudança climática. Vamos ver. Nós, por sermos cristãos, acreditamos em uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. Isso porque o mesmo Deus que nos criou também criou tudo isso, toda a natureza. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, essa relação tem mudado. Só para você ter uma ideia, em uma pesquisa realizada pela revista Nature em 2015, revelou que o mundo já perdeu 46% das árvores do mundo, sendo que 15 milhões de espécies são derrubadas anualmente. Você sabia que no nosso país é produzido hoje cerca de 79 toneladas de lixo por ano? Em termos práticos, dá para encher 206 estádios de futebol. É importante considerar que o ser humano está dentro de um contexto que nós chamamos de sistema climático, que envolve tanto a superfície da Terra, os oceanos, a parte de gelo, a própria atmosfera. Então, quando o ser humano está presente nesse meio, ele tem um papel fundamental, que é fazer parte desse meio. Então, a ação do homem é fundamental para controlar de determinadas maneiras como esse sistema, que é composto por essas diferentes partes do sistema climático, interage entre si. Aqui no INPE, o doutor explica quais são os tipos de fenômenos naturais já causados pelo homem. O clima, de uma maneira geral, ele tem uma variabilidade natural
do próprio sistema. Só que quando o homem começa, com o advento da tecnologia, com a expansão das indústrias, o homem começa a influenciar essa variabilidade natural do clima, que é anos que chove mais, anos que chove menos, períodos que é mais frio, períodos que é mais quente. E quando ele começa a interferir nesse sistema a partir, por exemplo, do desmatamento ou jogando gases do efeito estufa na atmosfera, essa variabilidade que seria natural começa a sentir esses efeitos e começa a mostrar sinais da influência humana. Nos noticiários assistimos diversas catástrofes mundiais, como enchentes, secas extremas, furacões, incêndios causados pela mudança do clima. Mas não é só em outros países, o Brasil também está sendo muito afetado. Qualquer ação que a gente faz hoje, ela tem um tempo na atmosfera, então você não pode extrair esse impacto que o homem causa imediatamente. Então as projeções, os estudos indicam que os efeitos que o homem tem causado no sistema climático vai perdurar por muitos anos, muitas décadas ainda. Por isso que se tem se discutido medidas de mitigação e adaptação às mudanças que a gente vem observando. E isso está diretamente ligado a comportamental. As pessoas têm que se reconhecer primeiro como parte do problema, né, que ela consegue influenciar esse meio ambiente, isso é importante, né, e também os tomadores de decisão para a criação de políticas públicas para mitigar e adaptar esses impactos. Então, por fazermos parte dessa equação, pequenas ações podem ser feitas e fazer a diferença. Basta usar a criatividade, poluir menos e amar mais o nosso planeta. Olha aí, tudo que a gente faz tem um impacto, me chocou bastante isso. E, na verdade, é uma coisa que a gente sabe no fundo, mas tem que aprender a praticar isso, né? Tudo que a gente faz tem impacto não só para agora, para os nossos, porque a gente está vivendo, mas para décadas, inclusive, né? Quais são, será que, as principais atividades que o homem faz que impactam no clima, professor? Não, primeiro, eu acho que nossa questão de transporte, eu acho que queima de combustível, essa vai ser a principal, tá? E a outra seria a questão de tirar... Porque isso impacta diretamente, por exemplo, na camada, no efeito estufa, né? Sim, porque assim, aqui no Brasil ainda, por isso que a gente tem as conferências climáticas aqui, a gente ainda está bem perante os outros países por conta do combustível que a gente usa, o etanol, ou o biodiesel, no caso. Mas se a gente levar em conta todos os países e o que todos esses carros, esses veículos jogam para a atmosfera e as indústrias fabricando os produtos, essa queima de combustível, e por isso que a gente tem esses gases de efeito estufa. Certo. E a consequência é justamente o que o professor acabou de demonstrar aqui, que a gente vai ter essas alterações climáticas, né? Uma delas também, que é um dos piores aí, eu acredito que os incêndios aí também florestais aí, eles vão... A gente vai acabar tratando sobre diversos temas de sustentabilidade, de ecologia durante esse mês inteiro, com convidados assim como o professor Aguinaldo, a Nayana aqui também, falando sobre esses assuntos. Hoje a gente quer focar um pouquinho mais no clima. Que outras atividades, na verdade eu queria focar em como é que a gente pode atuar de maneira positiva para diminuir esse impacto no clima. Nayana, você tem alguma ideia, você tem alguma proposta que a gente possa adotar no nosso dia a dia? Eu que sou dona de casa, você que está assistindo a gente na sua ocupação, que tipo de atitudes a gente pode tomar? Primeiramente, sempre conscientizar as pessoas ao nosso redor do que a gente pode fazer, pode impactar o ambiente e impactar o clima, né? Também podemos... Então, a educação, acho que é a primeira coisa, né, Nayana? Uhum. A educação, para a pessoa saber, muita gente não sabe que o que está fazendo pode estar afetando gravemente o ambiente. Então, começar com a educação para ela ter a consciência de que aquilo está errado. E no caso também estar preparado, né? Exato. Talvez, Planejamento também é fundamental. Exatamente. conversar a respeito eu acho que só o fato de você já estar conversando já é algo muito importante. Porque, por exemplo, no caso, né, você vê o tanto de árvores que caem nas cidades aí, essas árvores, quando tem essas tempestades, derrubam a energia elétrica e você começa a ter vários transtornos mesmo na sua localidade. Então é importante que os administradores pensem na onde você planta uma árvore,
qual que é a alternativa que você teria a respeito de uma energia paliativa. Por exemplo, se você tem um hospital, esse hospital não pode ficar sem energia, tá? Porque a vida das pessoas estão em risco ali. Então, assim, é importante que todo mundo saiba que os fenômenos vão continuar. E estar preparado, eu acho que é a melhor alternativa. A gente normalmente esquece, né, de ter uma vela em casa ou uma lanterna e se acaba a luz. Então, né, é sempre bom estar preparado e saber. Mas isso seria já uma medida emergencial, né? Para resolver o problema. Agora, a gente pode se preparar, então, no nosso dia a dia. Vocês acreditam que o padrão de transporte já está mudando aqui no Brasil? Então, a gente descobriu que realmente a queima de combustível fóssil, por exemplo, é um grande agressor para a camada de ozônio, né? Mas, e na prática, como é que eu consigo fazer isso? Nas grandes cidades, realmente o desafio parece ser ainda maior. E nas cidades menores, dá para, sei lá, andar de bicicleta ou transportes coletivos? Que outras opções a gente teria? Então, o principal que você está colocando é assim, se você usa o seu carro e coloca, na hora de você colocar gasolina ou colocar etanol, é claro que sempre a gente leva em conta... A questão financeira conta muito. Mas se a gente pegar a queima da gasolina, ela é muito mais poluente do que o etanol. Então, a primeira dica seria você procurar um combustível menos poluente. Também preferir sempre o transporte público, se você tiver a opção, ao invés de ir com o seu carro e uma pessoa só dentro do carro para se locomover. Claro, há casos e casos, né? Mas se tem a opção de transporte público, também é uma boa... Dá para combinar com os colegas do trabalho também, de todo mundo junto no mesmo carro, né? Agora, da bicicleta ninguém vai ganhar, não. A bicicleta é o melhor meio de transporte que existe. Você vai fazer sua ginástica, não vai poluir nada. E ainda vai ficar fortinho, né? Vai ficar com as pernas em forma aí. Exatamente. A gente percebe também que houve uma mudança, o professor até citou aqui na matéria, dos padrões climáticos, né? Antes a gente percebia que tinham... Antes não, vamos falar assim, em geral, a estação das chuvas ou a estação das secas. Hoje em dia está tudo muito desregulado. Como é que o homem tem... qual é a responsabilidade do homem diretamente com esses eventos, professor? No caso, a gente criou uma lógica antiga, né? Que, por exemplo, São Paulo era a terra da garoa, entendeu? E essa terra da garoa em São Paulo hoje não existe mais, entendeu? Por quê? Foi asfaltado tudo, boa parte foi edificado, então você tem o calor que é refletido na cidade, ele é muito, muito forte. Então, por exemplo, se você começar a usar paredes verdes, começar a pensar em termos de lógica, de urbanização, de plantio de árvores, essa seria a melhor solução que você teria, pelo menos, para amenizar o problema local. Né? Porque hoje em dia, principalmente em São Paulo, a gente gosta muito de brincar, né? Mas é verdade, né? E ele é morador de São Paulo, viu, gente? Que assim, você não sabe o que vai acontecer, né? Entendeu? Você já sai de manhã, você já sai com o guarda-chuva, a capa, a blusa de frio. Entendeu? Tem todas as estações no mesmo dia. Vamos seguir para nossa receita aqui. Vem cá, olha, vou colocar aqui então primeiro as frutas para não fazer bagunça aqui no liquidificador, os sólidos então. Vai a maçã, que eu já piquei, vai com casca e tudo, a gente quer bastante fibra, tá? Vai a pera. E se você não tiver maçã e pera aí, se você tiver outras frutas, inclusive frutas cítricas aqui pode usar, porque como a gente está usando um leite vegetal, não vai ter problema nenhum. Olha que lindo que está nosso liquidificador e colorido. Vou usar aqui também o leite de amêndoas, olha que delícia. Vou ser generosa. E aveia. Olha aqui. E agora a gente vai bater bem batidinho. Eu adoro vitamina porque café da manhã tem que ser a refeição principal do dia, né? E às vezes a gente acorda um pouco atrasado, a vitamina resolve o problema, porque ela tem fibra, tem muitas frutas, tem castanha, ela dá conta da gente, da força que a gente precisa pro dia a dia.
Olha aqui. A cor tá maravilhosa. Tá bonita, né? Cor da saúde, douradinha. Só que vitamina você tem que consumir na hora, tá, gente? Se você não for consumir na hora, é bom você deixar tudo picado de repente e só bater na hora, porque senão ela começa a oxidar, ela vai ficando mudando de cor e aí nem apetece mais, né? Pode até estar gostosa ainda, mas nem apetece. Vou guardar isso aqui pra gente depois degustar mais. Vamos sentar lá na outra mesa comigo? Vem cá. Receitinha de hoje, obrigada. Tá super prática, super rápida. E eu espero que vocês gostem, tá? Deve estar bom. Olha, tem um canudinho pra você. Senta aqui, professor, vem cá. E podem provar já. Você aí de casa pode pegar essa receita que é bem fácil, bem intuitiva, lá no blog novotempo.com/vida e saúde, ou inventa a sua aí e conta pra gente como é que saiu também, tá? Tá ótimo. Tá boa? Bom, Tá muito grossa pra consumir com esse canudo? Pode Não. beber também, não tem problema Tá não. show de bola. tá muito gostoso. Nem Não fez falta precisa de açúcar, né? nenhum. Não, doce. E nem do mel, tá super docinho. Que delícia. Muito bom. Professora, a gente tem visto também alguns efeitos climáticos bem perto da gente. Aqui no Sim. Brasil, coisas que a gente não via antes, né? Recentemente a gente observou um tremor em São Paulo, ventos, fortes ventos, muitas árvores caindo, atrapalhando a questão da energia, né? Do fornecimento de energia pra gente. Esses impactos, essas mudanças climáticas, como é que a gente pode minimizar daqui para frente? Eu acho que a principal função nossa é estar preparado, entendeu? Essa eu acho que é a palavra-chave, resiliência. Você está preparado para essas alterações. Porque o que acontece? Se eu, por exemplo, se você está numa cidade e você sabe que vai chover, tá vendo que a coisa está ficando muito forte, é importante que você procure regiões altas. Evite ficar com o seu carro nas baixadas. E algumas áreas, por exemplo, é importante que você faça o abandono das áreas, entender qual o papel da defesa civil. Sair mesmo. Exatamente, entender o papel da defesa civil e do corpo de bombeiro, acatar essas pessoas que estão mais preparadas, é muito importante também, é outra medida que é importante. E levando em conta que é o seguinte, a nossa orla brasileira, a gente está sendo muito afetado também em todas as regiões. Tanto em São Paulo, pela seca que a gente teve, no Rio Grande do Sul, o excesso de chuva, Santa Catarina com problemas de qualidade de água com relação às ostras e os ventos, algumas ilhas de São Paulo sendo gravemente afetadas também por diminuição das encostas, e cidades, por exemplo, grandes, igual Santos, sendo afetadas por marés altas. Entendeu? Então, assim, e o Rio de Janeiro também, que caiu em 2011, teve uma grande chuva lá. Então, assim, a gente precisa estar preparados e, às vezes, quando chega nessa hora de fazer um abandono de área, eu sei que é meio difícil. É difícil. Mas a pessoa tem que desapegar nessa hora e falar, olha... O desgaste emocional é grande, né? Prepara a família e sai fora. Né? Olha, eu acho que todos nós temos responsabilidade. Às vezes a gente pensa só o país, né? Precisa de governantes com leis mais duras, ou as grandes empresas precisam de ser taxadas com maiores impostos para de repente reduzir o impacto que vai gerar, né, na sua produtividade, através da sua produtividade. Mas se a gente pensa que eu em casa, com atitudes que eu posso tomar no dia a dia, como essa do transporte, por exemplo, já um transporte mais em conjunto aí com as pessoas que convivem com você, todos nós temos responsabilidade, né, gente? Se a gente for pensar também em economia de luz, né? O luz que a gente deixa gastando à toa. Sem lembra necessidade. Lá sem necessidade. Lá na indústria que produz, nas hidrelétricas que produzem energia e tal, estão causando impacto também, desmatando áreas ou causando enchentes. Então também, economizando a luz, tem todo um mecanismo por trás de como a luz chega e as indústrias que liberam metano para o meio ambiente. Então,
São pequenas ações que a gente pode... Dá a impressão que a gente tem assim um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Quem tem coisas maiores tem uma responsabilidade muito maior. Mas a gente que de repente está em casa ou que tem, parece que uma vida pacata, que não pode também ser um consumidor ou um espectador de tudo isso que está acontecendo. Precisa tomar parte ativa também, precisa tomar resoluções, né, que vão diminuir esse impacto. Acho que a gente volta lá para aquela matéria de escola, né? Reduzir, reciclar, reutilizar, consumo consciente. A gente vai falar mais sobre isso em outros programas, mas é importantíssimo a gente pensar que eu tenho um papel a desempenhar. Sim. E cada um aqui tem, né? Cada um é importante. E olha, gente, é isso que Deus quer que a gente faça também. A Rafa falou muito legal no começo da matéria dela, falando sobre como o Criador preparou um ambiente para que a gente pudesse viver. E a gente tem a responsabilidade de cuidar desse ambiente. No dia a dia, nas escolhas que eu faço, na minha alimentação, tudo pode estar impactando para o bem ou para o mal o planeta que a gente vive, esse lugar maravilhoso que foi feito aqui. E eu tenho responsabilidade também de educar, como a Nayana disse aqui no começo do programa, né? Eu acho que informação, ler o que está acontecendo, as resoluções tomadas nos fóruns, nos encontros climáticos, né? Para que eu também possa me adequar. Importantíssimo, então, a informação, o papel de vocês também como formadores de opinião, como pesquisadores também, trazendo pra gente combustível para as mudanças acontecerem. Não é fácil mudar hábito, não, gente. Ninguém tá falando aqui que vai ser sempre legal pegar transporte coletivo. Mas se é necessário, vamos fazer porque todos nós precisamos e vamos deixar o mundo mais em ordem ou menos caótico para os que vêm depois, né? Perfeito. Quero agradecer ao professor Aguinaldo pela participação aqui no Vida e Saúde, também a Nayana. Sejam bem-vindos sempre aqui. E você que acompanhou o programa Vida e Saúde, que Deus te abençoe, que você possa ser um agente transformador, não só levando esperança, mas também transformando o mundo para melhor aqui onde você e eu vivemos. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!